Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo com a professora? Estou muito feliz que a gente está se encontrando novamente. Nós vamos trabalhar mais um pouquinho juntos, certo? Você agora pega a sua apostila do pré-vestibular, apostila 1, lá no módulo 3, e nós vamos trabalhar coerência. Porque você já trabalhou na aula anterior, olhando a sua apostila aí, a coesão, certo? Então agora nós vamos trabalhar a coerência e os princípios da coerência textual. Ótimo? Então vamos lá. Comece bem animado, porque você leu aí, eu coloquei uma mensagem para você e com certeza você leu a mensagem. Eu quero que você reflita naquelas palavras que eu coloquei lá, porque são muito interessantes, são muito boas, são palavras que nos fazem pensar que precisamos continuar lutando, correndo atrás, porque as vitórias são certas, porque nós temos o nosso Deus que não nos abandona nunca, certo? Então vamos lá. Olha só, nós vamos trabalhar hoje coerência. Coerência, certo? Bom, quando nós falamos em coerência, parece que nós estamos separando ela da coesão. E a coerência, ela não está separada da coesão. Lembra o que é coesão? São aqueles elementos que nós usamos para ligar o texto, como as conjunções, as preposições, os verbos, os tempos verbais, certo? Agora, se eu disser para você assim, se eu der vou dar um exemplo aqui para entendermos melhor essa questão da coesão. Se eu pegar um trecho de um texto e ler assim: a polícia matou um suspeito de furto. Se eu ler esse trecho aqui, ponto. A bala entrou pelas costas. Entrou pelas costas. Nossa, que horrível, né? Como costuma acontecer quando os agentes da lei matam, olha que interessante, matam em legítima defesa. Legítima defesa. Certo? E o assunto foi arquivado. Foi arquivado. Você lê esse trecho, certo? E aí você vai dizer: professora, mas aqui tem coesão? Sim. Aqui você vai perceber uma coesão por frame. Por quê? Porque matou, que é o verbo aqui, está relacionado com bala, certo? Faz sentido para nós, porque polícia tem a arma de revólver, né? E arma de fogo, portanto, tem balas lá dentro dessa arma. E quando a polícia está perseguindo um suspeito e ela atira, quem que vai acertar? Uma bala vai acertar o suspeito. Então aqui eu tenho uma coesão por frame. Lembra o que é coesão por frame? Quando eu falo assim, ó, fui ao supermercado e esqueci do cupom fiscal. Cupom fiscal está relacionado aqui a compras. Compras eu faço aonde? No mercado? Também no mercado. Isso é uma coesão por frame. Então faz sentido para nós? Sim. Mas se alguém, por exemplo, um indígena,
estivesse lendo esse trecho aqui, certo? Será que teria sentido para ele? Será que teria coerência para ele? Para nós temos até que ter uma coesão, certo? Que tá aqui, coesão por frame. Mas quando nós passamos para um outro indivíduo, a gente pode perceber que o quê? Que ele não faz parte do mundo dele de conhecimento. Polícia, arma de fogo, balas, arquivo, né? Da onde deriva aqui a palavra arquivado, né? E aqui eu tenho processo de formação. Então, esses elementos aqui, ó, agentes, tudo são palavras, lei, são palavras que fazem parte do nosso conhecimento, porque nós vivemos isso. Mas se for um indígena lá do meio da floresta, ou um pigmeu lá da tribo dos Bacas, se ele lesse isso, ele não entenderia. Então, o que nós conseguimos perceber da coerência? Que a coerência, ela decorre o quê? De práticas sociais, certo? De práticas sociais. O indivíduo tem que estar acostumado, tem que ter ouvido sobre isso, vivenciado e também culturais. Isso faz parte de nossa cultura, das pessoas que vivem nas cidades, certo? Então isso aqui faz parte do conhecimento do indivíduo. Ele não faz parte do quê? Da gramática, certo? Isso aqui não tem a ver com regras gramaticais. Isso tem a ver com o quê? Com práticas sociais e culturais. Então, há outros fatores que me fazem com que eu identifique a coerência, certo? Agora, um outro trechinho eu vou colocar para a gente analisar também aqui um pouquinho. Bem curtinho, certo? Subi, vamos trocar as canetas, que a ponta não tá muito legal. Subi a porta e fechei a escada. O que é isso, professora? Que absurdo é isso? Próximo. Tirei minhas orações. Tirei minhas orações e recitei os sapatos. Professora, que texto mais doido é esse? Que parágrafo é esse? Desliguei a cama e deitei-me na luz. Certo? Só um trechinho aqui. Olha só que interessante aqui. Subi a porta. Puxa vida. É possível? Ah, professora, se for o Homem-Aranha. Bom, vamos perceber o seguinte. Esse texto, se esse texto ele parasse aqui e se fosse perguntado a você, escuta, há coerência nesse trecho? Você vai dizer, não, como é que eu posso subir a porta e fechar a escada? Por quê? Porque eu não sei em que situação, certo, está sendo usada essa sequência aqui. Não sei qual é o propósito. De repente, se esse trecho estiver dentro de uma palestra, de uma aula, de uma conversa, para discutir relação, bate-papo no chat, se houver um contexto, certo? Teria sentido. Agora vamos pensar, se fosse um linguista, alguém que trabalha com a língua, se fosse um linguista, o que ele acharia de contexto para esse trecho? Ele vai dizer que aqui ele está explicando o quê? Uma aula sobre incoerência. Incoerência. Para provar para você, certo? Que aqui esse texto é incoerente. Agora, se fosse um professor de literatura, um especialista em literatura, o que ele diria sobre esse trecho? Ah, ele poderia colocar esse trecho dentro do quê? Da ficção, da fala de um personagem, certo? Que
de repente rompeu um relacionamento amoroso e ele então iria descrever os sentimentos. Então você percebeu que em nenhum desses casos aqui nós vamos dizer, isso aqui é um gênero textual. Não dá para dizer. Por quê? Porque o linguista ele vai tratar esse trecho como um arranjo gramatical. O literato ele já vai dizer que isso aqui é o que? Uma prosa literária, mesmo que poética. Mas, se nós pegássemos de um autor anônimo, seria coerente? Para nós, seria incoerente. Não entendi. Então, todo trecho, todo texto, para ter coerência, eu preciso respeitar isso aqui, ó. Contexto. Certo? Por quê? Por que eu tenho que respeitar o contexto? Porque a coerência, ela tem que ver com o quê? Com possibilidades de que o texto funcione e passe o quê? Uma comunicação. Se o texto não comunicou, então não houve uma interação verbal, certo? Mas isso vai depender de quem? Quem vai fazer isso? O interlocutor. O interlocutor. Ele que vai organizar isso, certo? O que ele está pretendendo dizer? Quais são os efeitos dessas palavras? Então, isso mostra que a coerência ela precisa da gramática, certo? A coerência, ela precisa do quê? Ela precisa da gramática. Mas, cuidado com isso. Precisa da gramática, das regras? Precisa. Mas ela não pode excluir os fatores contextuais, que são as práticas sociais e culturais. Então, a gramática é pertinente? É. Mas eu tenho que ver qual é o sentido, qual é a situação do uso da linguagem. Por que isso, professor? Porque para isso precisamos responder algumas perguntinhas. E eu vou colocar as perguntinhas aqui para você. Eu preciso, para que essa situação comunicativa ela seja imediata, eu preciso saber quem é que disse aquilo, certo? Quem disse. Eu preciso saber quando aquilo foi dito. Eu preciso saber onde foi dito, qual é a fonte, certo? Foi no jornal, numa revista, numa palestra, onde foi? Eu tenho que saber quais foram as condições em que essas palavras foram ditas. Essas condições, quais foram as condições sociais, históricas, políticas, ideológicas, certo? Então, uma das condições indispensáveis para que eu tenha a coerência num texto, a coerência textual, é a possibilidade do quê? Da interpretação. Certo? Interpretação. Se ele não pode ser interpretado, há um problema aí. Tudo bem? Então, você precisa guardar algumas dicas. Primeiro lugar, precisa obedecer o quê? Primeiro lugar, para que haja interpretação. A primeira coisa que você precisa, certo? É que haja o quê? Obedecer às regras. Há regras gramaticais para se escrever. Há contexto para que elas apareçam de determinadas formas. Então, a primeira é obedecer às regras, certo? Gramaticais. Vamos ver um exemplo, por exemplo. Olha o pleonasmo aqui, a redundância aqui. Se eu disser para você, os lápis jogavam futebol nos domingos. Aí você vai dizer, ó, lembra que as regras gramaticais são sujeito, verbo e complemento. Tranquilo, está dentro das regras? Está.
Dentro das regras. Eu tenho o quê? Sujeito, verbo e complemento. Está dentro da regra. Muito bem. Só que agora vamos olhar pelo contexto. As regras só, elas não bastam. É necessário que elas estarem adequadas ao repertório lexical, ao contexto. Qual é o sentido aqui dessa palavrinha aqui? A palavra lápis. Agora, se eu trocar a palavra lápis por jogadores, o que você percebe? Ah, agora tem mais sentido. Os jogadores jogavam futebol nos domingos, porque lápis é objeto. Objeto não faz ação. Objeto é passivo, sofre. Certo? Mas, por outro lado, uma regra gramatical ficaria também muito estranha se fosse: os lápis jogavam futebol nos domingos. Entretanto, certo? Aí, vamos colocar aqui uma vírgula aqui. Entretanto, perdiam sempre. Perdiam sempre. Não soa estranho para você? Soa. Porque quando você diz que ele jogava futebol nos domingos, e aí você usou aqui, ó, o entretanto, que é um elemento coesivo, certo? Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, dando a ideia de oposição, se eles jogavam todos os dias, como é que eles não aprenderam a jogar? Por que eles sempre perdiam? Mas que lápis esses que realmente eram muito ruins de futebol. Então, você percebe que essa conjunção que você colocou aqui tornou essa oração com um problema. Ficou um pouco complexo. O que é que realmente eu quero dizer? Então, gramaticalmente, essa oração, os lápis que jogavam futebol no domingo, tá tranquila. Tem sujeito, verbo e complementos. O período, entretanto, perdiam sempre, está correto. Eu tenho uma conjunção aqui, certo? Ligando outra oração que está aqui, o verbo e o advérbio. Então, eu tenho duas orações. Eu tenho oração aqui subordinada. Dentro das regras gramaticais, está correta. Agora, em que contexto? Que contexto essa oração e depois esse período foi escrito? Eu não posso dizer que isso aqui é incoerente. Se tiver solto. Quando você está organizando o seu texto dissertativo argumentativo, é isso que você tem que perceber. Na hora que você está ligando os parágrafos, eles têm que ter elementos gramaticais que expressem o quê? Expressem sentido para quem? Para o interlocutor. Ele precisa saber quem são esses lápis. Ele já sabe que ele jogava nos domingos, aonde ele jogava, que condições são essas e por que eles perdiam sempre, certo? Então, você percebe que o quê? Na hora de nós organizarmos a nossa escrita da coerência, nós precisamos respeitar princípios. E aí você sabe que princípios não se negociam. Princípios se mantém, se respeita e não se muda. O primeiro princípio é o princípio da repetição. Qual é o princípio da repetição, professora? Olha, eu tô gostando, você tá interessado. Ótimo. Sabe o que é repetir? Ou recorrência? Então, pode ser o princípio da repetição ou recorrência. Significa o quê? Que para haver coerência, um texto, ele precisa de quê? De retomadas. Retomadas. Você precisa retomar. Lembre-se que no seu texto dissertativo argumentativo você tem a tese, você tem os argumentos que vão retomar a sua tese, certo? Eles precisam de substituição para não acontecer de aparecer muitas repetições desnecessárias, né? Aqueles pleonasmos, às vezes, vicioso, que interfere bastante ou gerar uma ambiguidade. Preciso, então, de substituições. E aí eu tenho as sinonímias,
certo? As antonímias, eu tenho aí as palavras específicas e as abrangentes que vão fazer isso aqui. Eu preciso que retome, eu vou usar o quê? Pronomes que vão retomar. Eu já usei o nome agora do pesquisador, agora na próxima linha eu uso o pesquisador, na outra eu uso o estudioso. Estão retomando, você está repetindo. O próximo princípio é o princípio da progressão. Progressão. O seu texto ele vai se construindo progressivamente. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tese, argumentos e proposta de intervenção, certo? Então, o princípio de progressão, você vai acrescentar o quê? Elementos novos para reafirmar aquilo que você já estava dizendo. Os elementos novos, certo? E esses elementos novos, eles não que eles vão ser assim uma novidade, mas eles vão atuar como o quê? Como informações. Mas essas informações, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter seriedade, respeito na hora de colocar. Como isso, professora? É o seguinte, você tem que colocar, quando você coloca lá citações, você tem que colocar o quê? Uma fonte segura, confiável. Isso é progressão. Você já retomou, agora você vai reafirmar através de elementos novos com informações. E o princípio agora, o terceiro princípio é da não contradição. Não contradição. E aí você preste bem atenção neste princípio da não contradição. Para que um texto ele tenha coerência, é necessário que essas informações novas aqui que você está colocando, elas respeitem um princípio de progressão, certo? Mas elas não podem contradizer o que foi dito antes. Um exemplo bem simples. O Brasil não jogou mesmo bem diante da Argentina. A vitória brasileira merece elogios de todos os brasileiros. Olha, se o Brasil não jogou bem, então fica subentendido que o Brasil ou perdeu ou empatou. A segunda declaração, que a vitória brasileira merece elogios de todos os brasileiros, por conseguinte, o que ela faz? Ela está contradizendo tanto o que foi explicitamente dito quanto aquilo que ficou pressuposto na primeira sentença, que o Brasil não jogou mesmo bem diante da gente. Ele não jogou. Mas aí eu digo, a vitória brasileira merece elogios. Você percebeu que se contrapôs? Isso é o princípio da não contradição. Então, se você disse não jogou, você usou o advérbio, como é que depois você coloca o verbo no afirmativo, certo? Onde você diz, a vitória brasileira merece elogios de todos os brasileiros, certo? Esse é o princípio de contradição. E agora, o princípio, e o último da nossa aula, é o princípio de relação. O que é isso, o princípio de relação? Certo? Esse princípio de relação me lembra que o quê? Que um texto, para ser coerente, ele precisa fazer sentido. Seja no plano do real, certo? Ou seja, numa ficção. Aí eu vou contar uma historinha para você. Olha só. Isso aconteceu com um ex-jogador da seleção brasileira de futebol aí, de algum tempo, que estava agora jogando, a seleção estava jogando em Belém do Pará. E aí, então, quando terminou a partida, entrevistaram esse jogador e perguntaram para ele, o que você acha de jogar em Belém? Olha o que o jogador brasileiro disse. É uma emoção muito forte jogar na cidade em que Cristo nasceu. Gente, ele estava em Belém do Pará, certo? Ele não estava em Belém, aonde nasceu Jesus. Então, o que acontece com esse jogador? Esse jogador conhece apenas o que de geografia? Você percebeu, apesar dele ser um excelente jogador, excelente profissional, mas a questão da coerência na linguagem oral dele manchou a nossa identidade como brasileiro, certo? Então, na hora que você está organizando o seu texto, você precisa respeitar esses princípios.
eu tenho que ter conhecimento para organizar. Então não adianta eu apenas saber todas as orações coordenadas e subordinadas, conhecer todos os conectivos, conhecer todos os tempos verbais que você já aprendeu, tudo isso no fundamental, e você chegou no terceiro porque você é uma pessoa, é um carinha 10, certo? Mas agora eu tenho que organizar tudo isso de conhecimento. Então, na hora que você vai ler um texto, um trecho, vê se esse texto ou esse trecho ele tem sentido para você. Você consegue entender o contexto em que ele foi dito? Ótimo, ele está coerente. Quando você escreve o seu texto e você pede para alguém ler, ou para alguém ouvir você lendo, e a pessoa diz, olha, mais ou menos, aqui eu não entendi bem, o que você quiser, lápis jogando futebol, mas lápis joga futebol? Ah, aí você vai ter que dizer, não, isso aqui é um trecho literário, é um texto literário porque faz parte de uma narrativa tal. É diferente, você explicou. Só que na hora que você faz o seu texto dissertativo argumentativo, para o Enem, não dá para você explicar para o corretor. E a gramática, ela é pertinente para coerência? Sim, ela é pertinente. Mas não basta só saber todas as regras e eu não saber usar. Então, para que um trecho tenha coerência, eu tenho que respeitar princípios. E esses princípios, vou repetir para você, de repetição, que é quando eu retomo, através de substituições, com os parônimos, os homônimos, os sinonímios, a metonímia, certo? Que são as figuras de linguagem, eu posso usar. E a progressão é quando eu coloco informações novas para reafirmar aquilo que eu já disse, certo? Usando fonte segura. Contradição significa o que isso? Que você não pode fazer uma afirmação e depois você negar isso. Você dizer que não há necessidade de mudança na questão da lei com relação à punição àqueles que abusam de crianças, certo? E de repente você finalizar lá você dando sugestões de como fazer projetos para acabar com isso. Então, contradiz, não faça isso. E a relação, então, é aquela questão que você precisa saber que um texto coerente ele tem que ter sentido no plano da realidade, certo? Eu não posso ficar viajando aí. Então, essa interação entre esses fatores aqui, certo? Entre o sentido da morfologia, da sintática e da semântica, elas constroem o sentido do seu texto. E você precisa saber que o seu texto ele vai ser partilhado com o leitor. Então, a partir do momento que o seu texto vai ser compartilhado, a competência linguística para entender o seu ponto de vista daquela progressão temática, qual foi a sua intencionalidade, você precisa responder essas perguntinhas aqui. Que é quem, quando, onde, em que condições, certo? Muito bem, a nossa aula foi essa, foi uma aula bem tranquila, trabalhamos a coerência, certo? Lembrando que a coerência, ela vai ter um foco dependendo do contexto, certo? E da comunicação que você quer passar, mas lembre-se que você é o escritor do seu texto, mas o outro interlocutor precisa entender o seu texto, certo? Fico muito feliz da gente poder se encontrar novamente. Agora, um beijinho no seu coração e a gente se vê muito em breve, tá bom? Aí fica você aí com uma piscadinha da professora no seu coração. Beijinhos. Tchau. Até a próxima.